Muito boa noite, estamos ao vivo. Eu, irmão Jaime, você está nos acompanhando em mais um Hangout. Para nós é uma satisfação poder compartilhar a palavra e, embora nós sejamos poucos, embora a mídia Illuminati detenha a maior parte da atenção para si, mas estamos dispostos a glorificar o Criador, alertar o seu povo e servir aí de instrumento para conscientizar tantos que sinceros que ainda estão enganados nesse sistema. Bom, irmãos, eu queria começar pedindo a sabedoria do Eterno, nosso Pai que está nos céus, e gostaria que você fechasse os olhos para me acompanhar. Vamos lá com ele. Amado e eterno Pai, Rei do Universo, obrigado porque temos vida, ainda temos liberdade e temos o poder de decidir. Obrigado por ter nos dotado de livre-arbítrio, de capacidade para avaliar as coisas, para pesar. E muito obrigado por teu Filho que veio nos libertar do pecado e da maldição que há nele. Abençoa cada irmão que vai estar nos assistindo aqui e posteriormente. E suplicamos que tu nos cubra da tua bênção, da tua paz, da tua graça. E em nome do teu Filho amado, suplicamos essas bênçãos, crendo que por mérito dele já recebemos. Amém. Irmão Jaime, bem-vindo, boa noite, é um prazer, meu irmão, poder contar contigo. A gente sabe que você sempre traz informações excelentes e eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando, o Fernando Bastos, a irmã Silvânia Rodrigues, a irmã Isaia Cida, o Oswaldo Domingues, o Donizete, o Cláudio Souza, o Anderson, o Marcos Paulo, o Nartan, o Cassimiro, o Marcelo, o Leandro Renovato. Tá, é um prazer, quando a gente passa alguns dias assim ausentes desses hangouts, a gente sente falta, porque nós estamos colocando as coisas na perspectiva correta e ao mesmo tempo estamos acompanhados de pessoas sensatas que têm essa consciência também, né, irmão Jaime? E podem nos ajudar aí a poder sempre estar dando continuidade a esse trabalho e podendo ministrar a verdade, apresentar a solução a tantos problemas que acometem essa humanidade hoje e partilhando um pouco da nossa fé, da nossa esperança, do nosso gozo de servir o Eterno, o Deus único, Criador dos céus e da terra, e apontando para o nosso Salvador, seu Filho. Irmão Jaime, raramente Hollywood transmite alguma verdade nas suas produções cinematográficas, mas existem algumas raras exceções que antevia esse resultado inevitável, que é a formação da nova ordem mundial. E traria consigo tantas coisas que nós nunca sonharíamos que fossem possíveis e hoje estão acontecendo. Nós vamos estar falando sobre o Big Brother, esse controle estatal totalitário, Estado policial. Nós vamos estar hoje falando do fim da liberdade, tanto religiosa como civil, fim da liberdade de expressão. E eu escolhi a dedo aqui pelo menos uns 3 filmes que a gente recomenda para as pessoas, para entenderem um pouco mais sobre essa nova ordem mundial. O primeiro deles nós vamos estar falando é o filme 1984, do livro de George Orwell, né, que foi escrito nos anos 40 ainda, que retrata praticamente muita coisa do que nós estamos vendo hoje. A gente vai falar também sobre o filme do Wes Craven, né, um diretor muito conhecido
de Hollywood, o filme Eles Vivem, Nós Dormimos. Essa é a tradução mais grosseira para o português. E ainda um outro filme super interessante, ainda não saiu, tá? É O Estado Cinzento, numa tradução rudimentar, que no original é Grey State. Né? Vamos estar falando sobre os bastidores dessa produção e apresentando também para os irmãos úteis. Bom, irmão Jaime, é um prazer tê-lo aqui. Então, irmão Jaime, é possível que Hollywood retrate um pouco do que será esse Estado totalitário, esse governo do anticristo, a nova ordem mundial? É contigo mesmo. Paz do Senhor a todos que estão acompanhando essa transmissão pelo YouTube, pelo canal Neemias Gomes e pelo também canal Verdade Revelada também, onde nós estamos produzindo sempre vídeos voltados para o estudo e reflexão da Palavra de Deus. Então você pode estar acompanhando aqui. O tema de hoje é um tema recorrente, porque nós já abordamos esse tema e fez um certo sucesso, houve uma certa audiência, alguns irmãos nos escreveram e nós estamos voltando a esse tema, visto que Hollywood faz parte da mídia que, segundo acreditamos, é controlada por forças ocultas, forças obscuras, e um estudante da palavra sério da palavra de Deus, que sabe que o mundo jaz no maligno, ele não deve ser ingênuo para achar que uma ferramenta tão poderosa, que é o cinema, particularmente norte-americano, esteja na mão de pessoas boazinhas. Então, não sejamos ingênuos e, considerando-se que é uma mídia de massa, que surgiu antes da televisão, eu acredito fortemente que é um tipo de instrumento de comunicação de massa que está na mão de pessoas inescrupulosas e ligados a círculos satanistas, enfim. A mensagem que é passada pelo cinema norte-americano e em vários filmes, esse filme, na verdade, ele não é norte-americano, ele é inglês, o filme que foi rodado em 1956, mas esse filme foi uma adaptação de um livro que foi um sucesso editorial na Grã-Bretanha em 1949. O autor, chamado George Orwell, um ator anônimo, ele não é um ator brilhante, autor brilhante, escreveu esse livro retratando um tipo de sociedade que, na época dele, com a tecnologia que existia no final dos anos 40, seria impensável uma sociedade de vigilância, no final dos anos 40, que tivesse condições de acessar até as casas dos cidadãos. No entanto, quando nós estamos agora em 2014, o que é que nós observamos? Nós observamos agora que os ônibus e metrôs têm câmeras, as ruas têm câmeras, farmácias têm câmeras, pizzarias, churrascarias têm câmeras, agora entradas de hospitais, nós verificamos que existem câmeras também em shopping centers, através de cartão de crédito, dos cartões, os governos podem saber o que você está comprando, já é possível rastrear o que você está comprando. Hoje, 98% dos produtos têm código de barras, a não ser que você os compre em feiras livres, mas supermercados e padarias, a maioria dos produtos tem código de barras, livros têm códigos de barras, livros evangélicos têm códigos de barra, filmes em locadoras, se bem que filme em locadora é um tipo de comércio em extinção, mas hoje tudo que você compra tem código de barras. As câmeras estão distribuídas em transportes públicos sob a alegação de que é para prever a delinquência, a segurança. Nós já estamos vivendo num clima de Big Brother, que é um dos personagens que estão figurados no filme 1984, é o chamado Grande Irmão, que tudo observa. Né? Interessante que os Big Brothers, que é um tipo de programa que está sendo rodado em vários países do mundo, ele se caracteriza pela observação minuciosa dos passos de pessoas que estão confinadas em um recinto.
Aqui no Brasil, o símbolo da TV Globo é uma câmera que simula um olho que está observando. O filme 1984, no Big Brother, nesse filme, o grande irmão tudo observa. Se você verifica a nota de dólar, você observa lá que existe na nota de dólar um olho que tudo vê. Não é muita coincidência? Como o cinema, ele retrata uma realidade e essa realidade é replicada na vida real com câmeras que neste exato momento, aqui o bairro que eu moro é monitorado também por câmeras nas praças, e essa realidade foi retratada nesse filme e nós estamos vivendo ela hoje. Nós estamos vivendo agora, nesse momento, um clima de Big Brother. A não ser que você que está nos ouvindo agora seja uma pessoa com muita limitação escolar, muita limitação, mas você deve observar que muitos crimes estão sendo elucidados graças à existência de câmeras. Observe um crime que foi cometido agora em São Paulo, de um zelador que foi morto por um casal, em que existem câmeras nos elevadores e no prédio que estão dando indícios de que esse casal está implicado. Olha aí o uso de câmeras. Eu estou relatando para você um fato cotidiano que está acontecendo agora. Num crime em São Paulo, eu não sei se foi em São Paulo, se não me engano, ou Rio de Janeiro, em que acredita-se que um adolescente matou toda a família, câmeras visualizam um adolescente passando na rua, dentro do horário aproximado em que ocorreu o crime. Os pais dele eram policiais e foram chacinados, onde a esposa estava fazendo uma investigação e os pais foram chacinados. A culpa foi aplicada na criança e câmeras estavam filmando os passos da criança, alegadamente, durante o crime. Resta saber se foi uma montagem, se não foi, nós não sabemos. Então, o fato é que o filme de George Orwell, 1984, retrata uma realidade que nós já estamos vivendo. Nós já estamos nessa realidade. Então, se você é um estudioso das escrituras, existem irmãos nossos que não querem saber sobre essa conversa de olho que tudo vê. Eu respeito. Respeito esses irmãos. Respeito esses irmãos que não querem saber dessa conversa de Illuminati, de olho que tudo vê, de nota de dólar. Eu respeito esses irmãos, embora eu faça uma ressalva em 1 Tessalonicenses 5:21, onde Paulo recomenda que nós examinemos tudo. Paulo recomenda que nós examinemos tudo, para possivelmente reter aquilo que for de proveito. Mas ele manda que nós examinemos. Então, maravilha. Meu irmão, realmente nós temos que examinar tudo, inclusive filmes hollywoodianos, não é? Né, Elias? Temos que examinar tudo. Com certeza. E assim, ainda mais que está relacionado a um assunto tão atual, que é a formação desse governo de Cristo. E, irmão Jaime, eu só queria interromper um pouquinho para a gente mostrar o trailer desse filme, e aí a gente volta para comentar, ok? Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui, ver o trailer do filme George Orwell, 1984. As we know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. You're stalking. Unorthodox loyalties which can only lead to thought crime. There is truth, and there is untruth.
is freedom to say 2 + 2 = 4. Clasp your hands behind your head. Courage, strength, and youth are sacrificed. Who are There are thought criminals who maintain resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real. Big Brother, from the age of the police. 30 to 40 group, take your places, please. school bus got this? You know, I didn't think there was a single piece of meat in this, do you? You knew that this would happen, so the individual is only a cell, Winston. Bom, aí está, 1984. Irmão Jaime, nos anos 40, como você colocou, né, como que o autor poderia saber que nós estaríamos vivendo numa condição onde ele fala uma nação em guerra e diz, olha que coisa interessante, onde o terrorismo é explorado pelo Estado. Parece familiar, irmão Jaime? Onde o terrorismo é um argumento utilizado pelo Estado para gerar medo e fazer com que os cidadãos abram mão dos seus direitos de liberdade em função de segurança. Olha só. Parece familiar isso? Onde nós estamos vendo isso acontecer agora? Né? Justamente a grande nação norte-americana, ela experimentou um dos piores atentados terroristas em 2001 e muitos irmãos acreditam que aquele ataque teve um significado ocultista, e que houve ali um sacrifício, e que o número 11, representado não só pela data do atentado, como também pelas torres, cujo formato das torres lembra dois números 1, dois algarismos 1. Então ali houve um pretexto para que o cidadão mediano norte-americano perdesse direitos que haviam sido conquistados e celebrados na Constituição norte-americana desde a fundação da nação. Então, você observa que o arcabouço jurídico que permite que os Estados Unidos haja a liberdade, que o Estado não interfira no cidadão, é uma característica da Constituição norte-americana, uma característica centenária. Agora, você observe, hoje, qualquer estudioso sério de jurisprudência, estudando a Constituição norte-americana, ele vai perceber o quê? Que depois de 2001, com os governos Bush, George Bush e Obama, percebe-se hoje que o Estado norte-americano já é um Estado hitlerista. O Estado norte-americano, a nível jurídico, ele já é um Estado, por assim dizer, totalitário. Você pode achar estranho o que eu estou falando. A realidade retratada por George Orwell já chegou à realidade jurídica norte-americana. Aí você me pergunta, mas espera aí, meu irmão. Nos Estados Unidos, o cidadão ele só pode ser preso mediante julgamento,
a imprensa é livre, o cinema é livre, não tem censura literária, a produção cultural, enfim e tal. Sim, só que existe um estopim que pode acabar da noite para o dia com as liberdades do cidadão, e o Estado norte-americano ele pode invadir a casa do cidadão mediano, prendê-lo sem julgamento, sem mandado judicial. Para isso, basta uma canetada do presidente dos Estados Unidos declarando estado marcial, declarando estado de sítio após uma grande convulsão. O presidente norte-americano pode, da noite para o dia, decretar que todas as liberdades garantidas pela Constituição estão sumariamente suspensas até terceira ordem. Então, os eventos de setembro de 2001 tiveram esse efeito. E a população norte-americana, Neemias, ela praticamente foi convencida a entregar aquilo que havia sido conquistado durante dezenas, né, décadas de existência da nação, foi entregue em questão de poucos anos por causa do medo do terrorismo. Então, a nível jurídico, o Estado orwelliano, juridicamente, já chegou à grande nação americana e algumas nações da Europa que ficaram, especialmente a Inglaterra, alarmadas com o terrorismo. Então vocês vejam que a lógica que é anunciada por alguns dos nossos irmãos que são estudiosos, que é a lógica do cria-se um problema, esse problema cria um alarde na população, a população alarmada exige uma solução, e a solução que é oferecida, a solução que é pedida pela população, na verdade, é aquilo que a elite já queria. Apenas a população ela foi induzida a aceitar essa solução em função de um perigo imaginário ou real, mas perigo esse criado por eles mesmos. Então é a situação que nós estamos vendo. Então, irmão, a realidade orwelliana, eu creio que ela já chegou juridicamente nos Estados Unidos. E não só juridicamente, como tecnologicamente, se o Brasil, que é um país um pouquinho mais atrasado do que os Estados Unidos, relativamente menos atrasado, já está todo vigiado, imagine os Estados Unidos. A realidade orwelliana já chegou lá. Com certeza, está se espalhando por todo mundo, é uma tendência globalista, né? E aí ainda, nos highlights do trailer, ainda indica, isso tudo o livro já falava nos anos 40, que onde a mídia é controlada. Irmão Jaime, nós como brasileiros sabemos mais do que ninguém o que é viver em um estado totalitário de mídia controlada. Eu nasci na década de 80, mas eu ainda pude acompanhar assim resquícios da ditadura, né? E a rede esgoto de televisão, essa Rede Globo, ela sem dúvida é um protótipo perfeito do que é uma mídia absolutamente manipulada e, como eles mesmos vincularam, tendenciosa, né? Onde, por exemplo, eles chegaram ao ponto de manipular resultados de pesquisa de Ibope eleitoral e eleger um candidato fabricado, como foi o Fernando Collor, né, na época, e levar à derrota o Luiz Inácio Lula da Silva, que vinha crescendo na época, e que era bem diferente do que é hoje, né? E essa Rede Globo, por exemplo, aqui no Brasil, ela tem há muito tempo escondido informações vitais para o cidadão e tem muitas vezes deturpado outras informações. Por exemplo,
eles faziam muito a vez do catolicismo quando era necessário, quando era vantajoso. E eles sempre perseguiam os evangélicos. Só que com a apostasia do protestantismo, eles passaram agora a jogar dos dois lados. Tanto é que na gravadora deles, Ação Livre, tem vários cantores gospel, né, conhecidos. E agora eles já estão fazendo até eventos gospel, né, até onde a abominação e a corrupção chegam desse antro, né, controlado. A gente pode observar também essa manipulação, esse controle de mídia desses militantes pró-gay, né, gaysistas, onde as novelas, principalmente as últimas, elas têm batido muito forte na questão homossexual, tentando incutir tendências na sociedade, tentando fazer com que a opinião pública agora favoreça o comportamento sexual que a gente chama de um comportamento desviado, né, ou transviado, que é fora do comum, fora do normal. Então eles vão moldando uma sociedade ao seu bel prazer. O fato é que essas novelas podres, as novas abominações que são lançadas são cada vez mais ousadas, cada vez mais tendenciosas, e nós temos uma pálida ideia aonde isso vai chegar. Ela vai ser totalmente usada pelo anticristo para manipular essa sociedade alienada e digamos, corrompida por autores homossexuais, satanistas, a elite como um todo que detém esse poder nas mãos. Bom, você gostaria de comentar algo mais sobre a mídia controlada, irmão Jaime? O fato que nos chama a atenção é particularmente como Orwell conseguiu visionar essa realidade e sem necessariamente ser um cristão. E eu fiquei de fazer assim um estudo sobre a vida dele, sobre com quem ele teve contato, e se isso foi passado para ele, ou se isso foi contado para ele por alguém contou para ele. Que tipo de conversação ele teve, com que pessoa, com alguém influente, enfim. O fato é que o que a Bíblia descreve é que nós vamos entrar nessa sociedade totalitária, em uma sociedade totalitária. Então, a Bíblia dá conta de que em algum tempo no futuro nós estaremos vivendo a pior ditadura que a humanidade já experimentou. Daqui a algum tempo. E a Bíblia diz que toda a terra seguirá com admiração esse novo poder mundial. É verdade. As pessoas se curvem. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Um dos motivos que farão, concluindo, que farão com que as pessoas se curvem a essa nova força, essa nova ordem mundial, é a desculpa de que para manter a paz, para manter a harmonia, é necessário totalitarismo e uma vigilância implacável. Ora, visto que as pessoas não vão deixar de fazer o mal por mudança de coração, elas vão deixar de praticar o mal por causa da vigilância. Então, será uma paz não pela mudança de coração, será uma paz não pela reforma da mente, segundo uma imagem de uma personalidade restaurada, que é como nós cristãos cremos, mas será uma paz que vai ser alcançada graças a uma vigilância implacável. Então imagine, né, irmão, o que está vindo pela frente, né? Essa será a chamada paz que está lá no livro de Tessalonicenses, né?
Muito bem, maravilha. Olha, ainda outros pontos destacados no trailer é que a vigilância seria total, como você já colocou, né, sobre a sociedade. Vigilância no lar, no trabalho, em todas as esferas da sociedade. Todo cidadão é uma propriedade do Estado. Veja que pensamento assombroso. Na nova ordem mundial, cada pessoa será literalmente um gado marcado. Como um gado marcado. Ou seja, os cidadãos pertencem ao Estado. Eles não têm liberdade individual. Eles não podem ser independentes. Isso é uma coisa assustadora, porque o homem foi criado para ser um ser livre, independente, como no termo em inglês ele destaca muito bem essa característica, a free thinker, quer dizer, um pensador livre, não é alguém que pode tomar decisões, que tem o direito de escolha, de opção, a despeito da opinião geral ou do poder estatal. E isso não vai existir na nova ordem mundial, que está muito perto aí, está bem próximo. Algum comentário sobre esse aspecto, irmão Jaime? Eu penso que o cinema norte-americano, ele canta a pedra, tem cantado a pedra antes do... Mas Inimigo do Estado, não sei se você se lembra, com o Will Smith. Sobre o que era o filme? Inimigo do Estado, com Sim, Will lembro. Smith. Claro, é impressionante como ele era parte do sistema e totalmente incrédulo da manipulação, né? E de repente ele passa a vivenciar na pele situações quando o poder se volta contra, né, você. Impressionante, é muito interessante. E você imagine, Neemias, que naquele filme Inimigo do Estado, Will Smith, ele foi rodado juntamente com aquele ator Gene Hackman, né, que fez o Lex Luthor nas séries de Superman. Aquele filme retrata que vários artefatos, adereços possuem, como é que se diz? Eles possuem tecnologias, dispositivos de vigilância embutidos. Então, olha só como eles ficam brincando com a população. Irmão Jaime, inclusive, esses aparelhos tecnológicos que têm a característica de Smart TV, o smartphone, Smart isso, Smart aquilo, é justamente o Smart que dá propriedade de a empresa ou um outro órgão controlar e visualizar o que você faz, o que você está assistindo, o que você escolhe, né? E muito cuidado com esses dispositivos Smart. Agora você imagine, eu tenho o Facebook e alguns irmãos, repare o que acontece. O Facebook, você só pode usá-lo em um computador. Quer dizer, só pode não. É usado em um computador. Você se sente mais confortável usando ele em um computador. E o Facebook, de certa forma, era um tanto quanto estático. Então, olha o que eles fizeram. Criaram um tipo de rede social que roda embarcado no celular. Então, eles podem saber o que você está falando, com quem você está se comunicando, não só dentro de sua casa, mas também andando pela rua. Então, as pessoas estão entregando as suas informações de conversação, de com quem fala, acertos, contatos, não só através do Facebook, como também o WhatsApp. Através de e-mail, eles podem saber monitorar. Cartão de crédito monitora o que você está comprando.
Com as câmeras de vigilância pode ser acionadas para saber onde você está, como você está vestido. Então, aquele filme Inimigo do Estado retrata minuciosamente esse entrelaçamento de tecnologias. Eu penso que essas empresas, Google, Yahoo, Facebook, é um programa, é um site, WhatsApp, Twitter, Gmail, eu penso que todas essas tecnologias, Google Plus, né? Exato, Google Plus, tudo isso é colocado para nós como se pertencesse a empresas separadas. E até por que não dizer concorrentes? Porque o Hotmail pertence à Microsoft. Então faz de conta que ele está lutando contra o G+, do Google, o Gmail. Então eu penso que para nós, como existe uma grande enganação em curso, é passada para nós a imagem de que essas empresas são concorrentes. Mas, na verdade, eu creio que essa grande ditadura, que está para ser revelada daqui a algum tempo, ela já está fazendo uso, já está entrelaçando as informações, codificando, catalogando, embora para a grande maioria do gado pareça que essas tecnologias pertencem a empresas que são concorrentes e conflituosas entre si, mas que, na verdade, na hora que for apropriada, vai ser revelado que nada mais passam de agentes, de empresários, que aparecem em público como agentes, como concorrentes, como aquele menino que é o Mark Zuckerberg. Não acredito que ele sozinho seja o idealizador disso. Para mim, isso é uma fachada que aparece para o público. Tem muito cristão que acredita em tudo que sai na mídia. Me perdoe, irmão, mas eu não vejo assim. Eu acho que Bill Gates, Mark Zuckerberg, o garotinho lá da Apple, aquele Steve Jobs, para mim isso não passa de garotos propaganda. Não acho que eles sejam os idealizadores, os grandes idealizadores. Tem muita gente por trás ali ajudando. E é interessante como esse filme retrata uma realidade que nós estamos vivendo, o Inimigo do Estado. Anote aí, é com Will Smith e Gene Hackman. Anote aí, procure, você que está assistindo essa transmissão, procure esse filme e faça uma leitura de acordo com o que nós estamos falando aqui, né, Neemias? Com certeza. É bem recomendado, irmão Jaime. Deixa eu ver outro ponto aqui. Então, em resumo, para a gente passar para o próximo, 1984 retrata um Estado totalitário que escraviza as mentes, e até coisas simples como pensar na lógica matemática simples que 2 mais 2 é 4, é proibido pelo Estado. Eles incutem que 2 mais 2 é 5 e tem que aceitar. Por quê? Porque o Estado assim está dizendo e pronto, tem que obedecer. Outro aspecto do filme é que nem as crianças escapam dessa manipulação, e são até as próprias delatoras, né, um dos outros. Porque o meio em que vivem predispõe a isso e pronto. Corroborando com o que o Salvador disse que aconteceria em Mateus 24. Né, que filhos entregarão os pais contra filhos, né? Então uma dissensão generalizada. Esse é 1984 de George Orwell. A gente recomenda aí uma certa atenção para com as crianças, porque tem algumas coisas que não são um pouco fortes, tá? Mas no geral uma boa dica de avaliação, né? Uma boa dica aí a ser avaliada. Vamos passar para o próximo, irmão Jaime. O próximo filme, que é um dos mais interessantes que eu pessoalmente já assisti. Embora seja um filme dos anos 80, mas ele fala de coisas que, meio que numa ficção com brincadeira, a Hollywood adora fazer isso, né? Brincar com certas ficções. Tem notando, mais assim no lado espiritual, a nossa sociedade atual.
Lógico que o autor ele não confrontou diretamente toda essa estrutura que está aí de um modo direto. Ele fez isso por meio de uma alegoria, mas para o bom entendedor, né, esse é no título original They Live, e com a direção de Wes Craven, um conhecido diretor, inclusive ele sempre destacou por filmes de terror, veja só, que interessante. Mas nesse ele caprichou e fez assim uma crítica ao sistema atual, bem velada, mas que você nas entrelinhas consegue captar a mensagem. Vamos assistir esse trailer? Ok, deixa eu compartilhar a tela aqui. What do these things want, and why are they here? Still don't get it, do you? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all around you. Blind us to the truth. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. Don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. Stay away from me. Put these on. They have us. Look at them. They're everywhere. Our owner. We have no other choice. I don't like this one bit. Leave it alone, man. It ain't none of my business. Ain't none of yours. We have been lulled into a trap. This is the worst KGF. We're in trouble. The whole world's in trouble. Oh, look. Send the kind of signals on a TV sets. I've got one that can see. Mama, the light panel there. Now we start spilling some blood. Let's go. But I have come here to chew bubblegum and kick it. And I'm all out of bubblegum. Só corrigindo aqui, não é o Wes Craven, é o John Carpenter, desculpa aí, é o diretor do filme, né, e tal. Bom, Eles Vivem é um filme ousado que realmente retrata grandes verdades e não sei se o irmão Jaime assistiu esse filme ano passado. Nós fizemos no canal Verdade Revelada uma série chamada Revelando a Matrix, pondo em perspectiva a visão real por trás da mensagem do filme, né? É lógico que eles usam alegorias como alienígenas, óculos da verdade, óculos escuros que fazem você enxergar a verdade, né? Aqueles drones voadores que estão vigiando por toda parte. Um canal de TV que está transmitindo ondas de controle mental para poder subjugar o povo, né, e aliená-los, e mostrando a elite que controla toda a estrutura por trás dos bastidores, que na realidade eles colocam como sendo seres extraterrestres, que não são desse planeta, mas que quando esse sinal é interrompido, as pessoas conseguem enxergá-los, né, que é justamente saindo dessa alienação, saindo de dentro da prisão deles, e você conseguirá enxergar os planos por trás desse circo montado. Eles Vivem é um marco realmente que denuncia de uma maneira muito inteligente e até irônica por vezes. Eu acho interessante na hora que ele vai convencer o amigo Frank, né, de que eles vivem numa sociedade controlada e manipuladora.
E o amigo Frank, ele não reluta em aceitar, e eles dois travam uma briga por minutos, acho que mais de 10 minutos, de muita resistência, né? O amigo Frank bate muito nele, ele revida também, então os dois estão brigando ali, até que ele forçosamente coloca os óculos da verdade nos olhos dele e ele enxerga um drone voador vigiando, ele começa a enxergar a realidade desse sistema em que nós vivemos, né? É impressionante. Sem falar de elementos como agentes de desinformação, que são infiltrados no meio da resistência, para poder entregar, né, os que são a resistência contra esse sistema, e sem falar também na luta que eles travam sozinhos praticamente, contra todo um gigante sistema armado, que detém o controle nas mãos. Eles têm policiais, eles têm a força executiva, a força, todo tipo de controle de regimes estabelecidos nas mãos deles, o que faz com que você realmente esteja sozinho lutando contra esse sistema. Parece familiar, irmão Jaime, essa alegoria, né, de tudo isso que a gente está vendo com a realidade de hoje. Inclusive, eles colocam muito em perspectiva os artistas, os políticos e as celebridades da mídia como sendo os maiores protagonistas dessa infiltração de manipulação, né? E é impressionante a mensagem desse filme. Você conhece essa mensagem, irmão Jaime? É interessante que o personagem adquire óculos especiais e com esses óculos ele consegue enxergar uma realidade. Eu vi uma parte desse filme e ele consegue com esses óculos enxergar quem são as criaturas que estão por trás das pessoas. E imagine, né, a situação do cristão. Nós, como cristãos, estamos vendo os eventos mundiais. Estamos analisando as personalidades mundiais como personalidades que, na verdade, estão trabalhando para a implantação de uma nova ordem. E nós temos uma luta contra quê? Contra carne e sangue? Não. Nós temos uma luta contra potestades da autoridade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós, cristãos, através dos óculos do Espírito e da Bíblia Sagrada, da Sagrada Escritura, nós conseguimos transpor a realidade dimensional física, que todos têm acesso, e nós estamos conseguindo ver o quê? Que o Estado de Israel, que foi fundado, por exemplo, em 1948, ele foi fundado graças à influência do Espírito Santo de Deus nos eventos para cumprimento de profecias bíblicas que foram proferidas há milênios. Então você veja que os nossos óculos conseguem ver os assuntos mundiais de uma ótica espiritual. O incrédulo, ele vê lá o nascimento do Estado de Israel em 48 como um fato histórico comum. O cristão não. Ele coloca os óculos espirituais e remete lá a Ezequiel, uns 500 anos antes de Cristo nascer, que previu, por volta dos capítulos 36 a 37, que a nação voltaria a existir. Então, nós temos óculos espirituais hoje, com os quais nós podemos enxergar por trás dos governantes, dos atos dos políticos, por trás dos tratados, de certas guerras, de certos movimentos que estão sendo tomados agora pelas potências políticas, nós podemos ver o encaminhamento profético se desenhando. Então você veja, né, como muita coisa se encaixa, né, Neemias? Maravilha essa analogia aí com os óculos espirituais, porque esses óculos podem significar as escrituras sagradas, né? Como você citou aí, Ezequiel, o profeta. É interessante porque a ótica mundana é totalmente contrária à perspectiva espiritual. Vamos analisar. O que a humanidade vai chamar de Salvador, o grande solução de problemas, a Escritura chama de Anticristo.
Quer dizer, é radical a relação entre o que a humanidade vê e o que a Escritura vê, o que o mundo espiritual nos indica. Por exemplo, o que a humanidade chama de milagres e chama de verdadeiros sinais de Deus e seus servos, a Escritura chama de falso profeta, que estaria fazendo tão grandes sinais e prodígios que, de maneira que até tentaria enganar os eleitos, os próprios escolhidos, né? E isso quando você analisa sob a perspectiva espiritual. Agora, se você é carnal, se você não crê nas Escrituras, e mesmo que diga que crê nelas, mas está engoldado nesse sistema que está aí, ou em alguma parte dele, então, meu irmão, a sua perspectiva não está nítida da realidade. Uma outra característica interessante é que o que a humanidade chama de fenômenos paranormais, aqui nós poderíamos citar uma lista infinita de UFOs, de fantasmas, de mortos, de fenômenos, etc. Nós simplesmente denominamos na Escritura como atuação de espíritos malignos, demônios. Então é muito forte a percepção espiritual à luz da Escritura, em detrimento da completa alienação e falta de discernimento no contexto mundial, né, nesse contexto secular que nós estamos envolvidos. Tanto é que o Verdade Revelada, ele sempre teve um propósito de compromisso com a verdade. Não independente a quem vá ofender. A quem... Não interessa se vai ofender a mim mesmo, ou minha família, ou se vai ofender o meu amigo, o meu irmão, não interessa. Nós temos que levar a verdade porque a nossa vida eterna está em jogo. E a verdade liberta. Né? Mesmo que eu me recuse a levar a verdade, ela vai triunfar. Né? Tantas vezes a gente, quando teve nesse sistema aí, a gente foi subornado para fazer uma espécie de adulteração dessas verdades. Né? Olha, não fala tudo, não seja tão direto, olha, não fale tal coisa, não toque muito nesse aspecto, olha, por favor. Quer dizer, sempre existe uma espécie de intromissão do sistema para nos silenciar. Né? E eles vivem, realmente retrata isso, como uma pequena minoria de pessoas sinceras, elas enxergam a verdade e elas passam a tomar as dores por uma causa que aparentemente está perdida. Né? E eles então se entregam numa frente de resistência, como no caso aqui a história do Zé Ninguém, né, como ele é chamado, no filme, né, o Baia, o Ninguém. É um cara que não é nada para esse mundo, para essa sociedade, no entanto ele enxerga a verdade. Né? Ele foi presenteado com essa verdade e então ele passa a difundi-la, ele passa a tomar, ele vestiu a camisa e passou a lutar por ela. Tanto é, irmão Jaime, que eles vivem, que apesar de ser classificado como uma ficção científica dos anos 80, né, realmente transmite uma mensagem poderosa sobre a elite e a sua utilização dos meios de comunicação para controlar as massas. E ele mostra, por meio de uma experiência conflitante, uma estranha combinação de mensagens que abrem os olhos, com atuação medíocre, comentário social poderoso e uma sátira emocionante com piadas estranhas. Você veja que o título do filme, imagine só, eles existem, né? Sugestivo. Bem sugestivo. Realmente existe uma mensagem poderosa por trás desse filme
E o herói do filme, eu já falei, né, é um andarilho que aparentemente não tem nome. Ele, enquanto isso, ele tá sem grana, tá duro, né, como diz a história, e ele consegue expor o domínio escondido, né, desses alienígenas no mundo. E ele faz isso por meio da verdade, né? E o mais importante, apesar do fato de o Zé Ninguém aí ser tentado várias vezes, mandado calar a boca em troca de compensação generosa, ele mantém sua integridade. Interessante, né? E ele nunca concordou em se vender para essa elite. A gente sabe que ele estava se referindo à elite, né? A maçonaria, os Illuminati, os senhores poderosos do mundo que controlam, né? E ele vai e de uma forma imaginativa retrata essa elite mundial, secretamente controlando os bastidores do poder. Nós chamamos de Illuminati, o Bilderbergs, nós chamamos de jesuítas, nós chamamos de sociedades secretas, a cúpula dos poderes religiosos, político e econômico, né? Nós sabemos disso. É interessante que desde o início, enquanto o Zé Ninguém anda por Los Angeles com a sua mochila, o filme define algo em particular, que algo está errado. Enquanto o Zé Ninguém parece um cara carismático, a cidade não está feliz. Pelo contrário, existe uma sensação de morte iminente no ar. A pobreza é galopante, helicópteros voam por toda parte, fazendo a tal da vigilância e monitoração da sociedade. E pregadores de rua falam de seres sem alma que regem o mundo. Parece familiar? E o discurso, né, inclusive ele cita alguns trechos de Isaías, quando diz: o veneno das cobras está nos seus lábios, suas bocas estão cheias de amargura e maldições, e em seus caminhos nada mais do que ruína e miséria. E o temor a Deus não está diante de seus olhos. Eles tomaram os corações e mentes de nossos líderes. Eles recrutaram os ricos e poderosos, e eles têm nos cegado para a verdade. E o nosso espírito humano está corrompido. Por que adoramos a ganância? Porque fora do limite da nossa visão, alimentando-se de nós, em cima de nós, desde o nascimento até a morte, estão os nossos donos, nossos proprietários. Eles nos têm, eles nos controlam, eles são nossos mestres. Acordem, estão ao seu redor, eles estão perto de você. Então é impressionante, né, essa descrição que esse pregador de rua faz dos mestres. Note, não foi um pregador de um templo que discursou essas verdades. Foi um coitado no meio da rua que estava ali meio que fazendo um discurso, né, fora do comum. E interessante que o filme aborda a questão da vigilância por toda parte, pessoas hipnotizadas pelas telas de TV e absorvendo sem pensar as mensagens insípidas que se comunicam. Eu até posso enxergar as mensagens dessas TVs que eles estavam assistindo, né? Quem sabe eles viam vídeo show, Jornal Nacional, Novela das 8, Malhação, né? E tanto lixo que hoje permeia a comunicação da TV aberta. E alguns parecem realmente desfrutar de programas de televisão. Até que uma organização obscura hackeia, interessante aqui, o poder da internet, quando ainda nem se sonhava numa rede mundial tão estável e tão amplamente difundida. E é por meio das ondas de rádio que eles transmitem mensagens subversivas sobre os governantes ocultos do mundo. E as pessoas comuns que assistem à transmissão de TV pirata têm uma enorme dor de cabeça. A verdade nua e crua é realmente demais para a maioria das pessoas suportar. Parece familiar, irmão Jaime? Quando você vai falar uma verdade muito dura hoje, as pessoas elas fogem. Elas não querem ouvir. Você já percebeu isso?
A impressão que as pessoas têm da realidade, ela foi cuidadosamente preparada pelas forças demoníacas. Tanto que a Bíblia dá conta disso quando ela diz que haverá um engano de tal forma que, se possível, até os escolhidos poderiam cair como vítimas desse engano. Então você veja que a Escritura, ela já deixou tudo evidente. A questão é se aqueles que professam crer em Cristo, que alegam crer em Cristo, vão estudar a Bíblia e encarar cada letra, cada frase da Bíblia, cada passagem como importante. O problema é quando as pessoas leem a Bíblia com o intuito de barganhar com Deus, de adquirir benefícios para suas carências materiais, psicológicas, enfim. Mas se você estuda a Escritura com o fito de obter de Deus a significação das coisas que estão acontecendo, porque você quer realmente entender, adquire-se aí um novo sentido. Então, eu creio, como eu disse agora há pouco, essas empresas que se dizem concorrentes, Google, Yahoo, Microsoft, Apple, que se colocam como concorrentes, e Mastercard, Visa, né, até bancos, enfim, eu creio que muita coisa que está sendo passada na mídia não corresponde à realidade. Eu, como cristão, tenho que ver dessa forma, como um crente em Jesus, eu tenho que ver assim. E eu estou esperando apenas, se estiver dentro da minha faixa de vida, ver os acontecimentos momentosos que estão proferidos nas Escrituras, o descortinar dessa realidade. Quando essa realidade for descortinada, até mesmo muitos crentes vão se decepcionar. Porque eram crentes que amavam esse mundo, são crentes que amam esse mundo. Com sua injustiça, com sua perversidade, com seus assassinatos, com os crimes horríveis, com suas guerras. Mas tem muitos irmãos que amam essa tecnologia desse mundo, os bens de consumo que esse mundo produz, sua cultura, a sua música nojenta. Muitas pessoas gostam do Egito. Muitos irmãos, eles gostam do que tem no Egito. Muitos irmãos não querem ir para o deserto espiritual, onde há uma ausência no deserto de toda essa sujeira que nós temos aqui. Então muitas pessoas querem o Egito, apesar de toda a violência que estamos presenciando. Então a mídia e o cinema, como nós estamos estudando aqui, tem um papel fundamental em ludibriar as mentes das pessoas e principalmente de cristãos desavisados, muitos dos quais ainda não verdadeiramente nasceram de novo, muitos não nasceram de novo, e muito provavelmente quando essa realidade for descortinada, é possível que muitos cristãos assumam a disposição espiritual semelhante ao joio que foi predito por Cristo Jesus. Muitas pessoas, quando verificarem que o mundo ao qual elas amam, apesar de perverso esse mundo, mas por amarem tanto esse mundo, elas talvez não se conformem em ter que abandonar esse sistema e viver à parte dele, né? Tem pessoas que talvez nem por um minuto, nem por um segundo querem deixar de estar inseridas no sistema. Entende, irmão Neemias? Elas querem estar inseridas no sistema, elas querem estar participando do sistema, seja a Copa do Mundo, seja a Olimpíada, seja o que o mundo está oferecendo. Muitos irmãos nossos querem estar inseridos. Infelizmente. O Zé Ninguém percebe que o pregador de rua e o homem na televisão estão conectados através de uma igreja local, que na verdade é uma organização
clandestina, não é igreja, coisa nenhuma, né? Não pertence ao sistema. Ele descobre que é a sede de uma organização clandestina. Em uma parede no interior da igreja está escrito: eles vivem, nós dormimos. Uma frase que descreve a diferença fundamental entre a elite e as massas. Aqueles no poder sabem a verdade sobre o mundo e possuem os meios e o poder para realmente viver. O resto da população está sedada, emburrecida, manipulada em um estado de zumbi, a fim de que ela seja tão facilmente manipulada pelos mestres. A ignorância das massas é igual a um estado de sono sem fim. Mais uma vez eu reforço. Parece familiar? Zé Ninguém descobre que a organização rebelde está tentando recrutar pessoas para derrubar os governantes. No entanto, alguns dias mais tarde, ele descobre o que acontece com aqueles que maquinam contra quem está no poder. E aí helicópteros, escavadeiras e policiais em ataque cercam o lugar, destroem tudo e violentamente prendem os membros da organização clandestina. E é assim que a elite responde a pontos de vista contrários. Isso aqui é o famoso estado policial, né? Onde, em um estado de sítio, como já foi colocado pelo irmão Jaime, a lei ela apenas obedece às ordens, ela não analisa o ponto de vista do cidadão, os direitos do cidadão. Não existe direitos humanos, isso é balela, né? Então ela impõe truculentamente sua vontade sobre o gado, que na sua grande maioria está passivo, apenas recebendo as chibatadas e as cacetadas dos seus lombos, enquanto está feliz de ser entretida por esse sistema diabólico, né, que interte. Ele não instrui, ele não informa, ele não educa. E depois de testemunhar esse ataque violento, ele começa a perceber que algo está errado. No caso aqui na América, né, que é o local onde a história ela transcorre. Aquele cara carismático que acreditava em trabalhar duro e seguir as regras do Estado está começando a acreditar que algo está errado. Determinado a aprender mais, o Zé Ninguém volta àquela organização clandestina e encontra algumas coisas interessantes. A polícia pintou por cima da frase: eles vivem, nós dormimos. Obviamente eles não querem que a mensagem seja conhecida por nós meros cidadãos, né, da base da pirâmide, né? Eles não querem que a gente enxergue essa realidade que nós vivemos. Na realidade é uma ilusão. O Estado não está aí para nos proteger. O sistema religioso não vai nos guiar espiritualmente no meio de uma crise, da grande tribulação, até porque eles estão dizendo que vai haver um arrebatamento secreto. E obviamente que esse sistema econômico aí é uma farsa. Você comentava comigo, irmão Jaime, que o dólar não tem lastro, né? Quer dizer, que não tem ouro nenhum nas reservas e que, na verdade, é um papel de confete o dólar. Assim como praticamente todas as moedas do nosso sistema financeiro atual são apenas digamos assim, são apenas uma capa, são um faz de conta para esconder uma realidade terrível, né, que é o que a elite já tem na mão, tudo e todos, né? Que na realidade eles controlam esse sistema, eles quem detêm as reais riquezas, e que na hora certa eles vão demonstrar que nos adquiriram, que nos possuem, né? Essa que é a realidade. E quanto mais dívida você faz, carro, casa, eletros, compras de cartão de crédito, quanto mais dívida você fizer, mais eles vão te possuir. Porque, na verdade, tudo está caminhando para uma crise jamais vista, onde ninguém vai poder pagar ninguém. Ou seja,
Dívida é negócio. Você não vai poder sair dessas garras do Estado. É como uma teia de aranha, né, que você, é como uma lepra, não consegue mais se livrar. É assim que é a dívida para a elite global, né? E o mais importante, os NG descobrem uma caixa de óculos de sol que permitem ver o mundo como ele é. Então, ao invés de... Eu acho super interessante, irmão Jaime, essa parte, que Zé Ninguém não enxerga o óbvio por trás principalmente da propaganda. Ele enxerga a mensagem subliminar. Enquanto muitas pessoas leem, né, marca essa, marca aquela, ele lê, trabalhe tantos de horas, durma 6 horas, durma 8 horas, trabalhe 8 horas, durma 8 horas e brinque por 8 horas. Se conforme, fique sonolento, durma, se submeta, assista a TV, compre, não pense, consuma, obedeça. São essas mensagens que estamos sendo bombardeados por toda parte, a todo instante. Né? Quando liga a TV, quando vê os outdoors, banners e toda espécie de publicidade ao nosso redor. Né? E no dinheiro, nas cédulas de dólar, ele não lê em Deus nós confiamos, ele lê, este é o seu Deus, né? Que é o que a elite tenta imprimir na mente das pessoas, né? O consumismo, essa coisa do ter, do possuir, do comprar. E a descoberta mais chocante do Zé Ninguém é que as pessoas não são humanas. Na realidade, as pessoas ao seu redor são de uma outra raça que se infiltrou na sociedade e vive entre nós, arremetendo exatamente aquelas pessoas que são controladas pela elite. Elas estão... Eu entendo isso aí como uma possessão demoníaca. Elas não vivem por si mais, elas estão sendo controladas por uma força maligna, espiritual, e, portanto, elas são fantoches nas mãos das forças do mal. Tanto as visíveis, né, que são as sociedades secretas, como as invisíveis, que são os poderes espirituais. Irmão Neemias, você falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Você disse que existem pessoas que estão andando no nosso meio. Algumas delas são pessoas de renome na mídia, são pessoas que têm notoriedade mundial e que passam no meio da sociedade como pessoas normais, comuns. Alguns são políticos, financistas, industriais, prósperos empresários. Outros são artistas, músicos de sucesso, cantores, atores, que são pessoas que estão passando no nosso meio como se fossem pessoas normais, pessoas comuns. E através desses óculos, o Zé Ninguém consegue ver que essas pessoas, na verdade, elas não são o que parecem. Agora eu te pergunto, quando Judas Iscariotes estava possesso por Satanás, que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, então Judas foi um possesso, Judas alterou o estado dele, esperneou, pulou, ficou se entortando, e babando, e falando, e com os olhos revirando, e dando grunhidos, e gritos. Não. Judas se comportou de uma maneira tão normal, que os discípulos que estavam no sobrado, onde houve a ceia, não perceberam. Eles não perceberam que aquele irmão, entre aspas, deles, companheiro deles na caminhada com Cristo, já estava possesso por Satanás. Era o menos suspeito de todos, né? Era o menos suspeito, porque Pedro era o que mais chamava atenção, era o que mais recebia reclamação. No entanto, Judas, ele não era o que parecia ser. Então, para aqueles que estão pensando que se os membros da elite que estão possessos acham que eles precisam
ficar entortando, revirando os olhos, babando, gritando, se rasgando, andando com os cabelos desgrenhados. Não. Você está enganado. Um possesso por Satanás pode estar bem limpo, bem aseado, falar normalmente, ser uma pessoa polida, uma pessoa com escolaridade irretocável, uma pessoa aparentemente equilibrada financeiramente, com equilíbrio, uma pessoa que passe em público como alguém normal. Talvez tenha até uma família, uma pessoa normal. E que ande em público, transite em público como alguém normal. Mas somente através dos óculos espirituais e das atitudes, daquilo que nós vemos como frutos na vida da pessoa, é que dá para se perceber que, na verdade, pode tratar-se de um possesso. Uma pessoa que é acima de qualquer suspeita e que, de repente, está baixando leis contra a vontade de Deus. Então, o que eu fico imaginando é isso, né, Mias? É que como a Bíblia está dando a nós elementos para nós vermos as coisas numa dimensão superior. Inclusive esses filmes de Hollywood que chegam até nós, eu tenho tomado o cuidado de analisar cuidadosamente, como você muito bem colocou, né? E é uma pena que muitos irmãos, eu não sei se por uma questão de dom, talvez Deus não tenha dado a esses irmãos, eu não sei se é dessa forma, ou então é uma questão de engano mesmo, né? Um engano que está campeando e as pessoas não conseguem ter resistência espiritual a toda essa nojeira que vem de Hollywood, que vem do cinema, né? E irmão Jaime, impressionante que... Mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando aí. Eu fico maravilhado, sabe, com a percepção espiritual de muitos amados aí que estão despertos, né? Olha, é interessante que alguns deles mencionaram, e sem esquecer que o que mais o sistema quer é que a gente se entupa de gordura, de açúcares, né, de transgênicos para nos destruírem, né? E o que a Organização Mundial da Saúde diz? Né? Coma. E é realmente essa propaganda deles, do sistema. E um abraço, irmão Jaime, que ele observou aqui dois... Eu não vi, viu, irmão Jaime, mas nessa foto tem duas celebridades da mídia aí conhecidas, bem conhecidos. Ele enxergou aqui por trás desses dois. E realmente é a realidade. Sim, e aí então observamos o seguinte. Outro aspecto interessante, irmão Jaime, é que no filme dos anos 80, olha o objeto que vigia as pessoas. É um objeto voador de forma cilíndrica, aliás, esférica, né? Ou oval, digamos assim. Aí ele tem câmeras de vigilância. Como que eles sabiam que... Ah, exatamente. Tá aqui eles, ó. Tá aqui eles, os drones, coisa agora da década de 2010, né? E é impressionante como as coisas vão se encaixando, as peças do quebra-cabeça vão formando uma imagem clara. Um outro aspecto que trata é que quando eles se infiltram nos bastidores da elite que controla tudo isso, eles estão numa grande festa, né? E o discurso é o seguinte: nossas projeções mostram que até o ano de 2025, não só a América, mas todo o planeta está sob a proteção e domínio desta aliança de poder. Os ganhos foram substanciais, tanto para nós e para você, a elite do poder humano. Então, esses membros da elite oculta, eles têm ciência de que o poder que controla é um poder sobrenatural. Eles têm essa consciência. Porém, eles estão fazendo o jogo deles, né? E outro ponto interessante no filme é o agente de desinformação. Molly Hunter é uma mulher muito bonita,
que o Zé Ninguém se apaixona, né, parece estar interessado, e ela é uma das que conseguiu enxergar a verdade. Só que tem um problema. O Zé Ninguém se esquece de que enxergar a verdade não é tudo, não é o bastante. Não é tudo. Tem pessoas que sabem dessas verdades, conhecem tudo isso, mas por algum motivo egoísta, alguma outra razão, elas se vendem para a elite. Ou elas, na realidade, são agentes infiltrados no nosso meio, são pessoas que estão aqui para atrapalhar, na verdade, como agente de desinformação. Por exemplo, tem muita gente hoje falando de nova ordem mundial. Tem blogs espíritas, tem blogs da nova era, tem gente até do catolicismo, irmão Jaime, falando da nova ordem mundial. Você sabia disso? É interessante, né? E eu concordo que existem agentes de desinformação. Justamente é por isso que essas notícias têm que ser filtradas à luz das escrituras. Porque ao passo que nós temos que examinar tudo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, nós temos que examinar tudo, é a Bíblia quem recomenda, nós precisamos o filtro da palavra de Deus, do Espírito e da oração, para filtrar o que nós estamos vendo, porque do contrário, nós seremos levados por todo o vento de ensino e de doutrina para lá e para cá. É verdade. Interessante, irmão, um outro filme que eu estava até prestando atenção, você lembra desse personagem, esse figurino aí? Sim. Repare a aparência simpática, inofensiva. Carismática, né? Oi? Bem carismática, né? Esse personagem que foi produto de um dos maiores sucessos de bilheteria e sucessos comerciais de cinema, mostra um senador da República Galáctica, né, do Congresso Galáctico, Parlamento Galáctico, um simples senador, simpático, e que está ajudando o Império a readquirir o seu equilíbrio. E interessante que poucos imaginam que esse personagem, na verdade, esse personagem grotesco que nós temos agora nessa figura. É interessante como o cinema está pintando realidades que nós cristãos já visualizamos há tempos nas Escrituras. A Bíblia dá conta de que o anticristo ele será um chifre pequeno, alguém inofensivo, alguém aparentemente normal, e que vai ganhando popularidade, e na verdade ele é o mentor da conspiração. E o que é que nós temos, né? No filme Guerra nas Estrelas, na trilogia, que não é trilogia porque é mais de 3, nós temos na Guerra das Estrelas, nós temos o senador Palpatine, um pacato senador, Palpatine, né, que era o senador do Império Galáctico, e que, com o passar do tempo, ele vai adquirindo uma aparência grotesca. É interessante que o anticristo ele começa como alguém pequeno, e ele vai se revelar depois, quando ele penetrar no Templo de Salomão, interessante, para usar o trocadilho, que eu creio será reconstruído em Jerusalém, e vai entrar lá e revelar sua verdadeira identidade. Falando em Templo de Salomão, meu irmão, quarta-feira o nosso hangout está imperdível, né? O irmão Jaime já confirmou a presença. Nós vamos tratar dessa abominação que é esse templo do bispo aí de São Paulo, né? Que coisa de louco. Rapaz, o fim está próximo, não tenha dúvida. Quarta-feira nós vamos fazer uma análise, nós vamos a fundo analisar de todo quanto é ângulo, de tudo quanto é perspectiva espiritual, a lógica, a coerência, a razão. Só para dar uma pitadinha de uma introdução rápida aos irmãos, eu vou deixar apenas uma palavra que
vai deixar com que os irmãos que estão assistindo esse hangout meditem nessa expressão. Apenas medite nisso. Judaização do culto cristão. Medite nisso. Judaização do culto cristão. Medite nisso. Nós estaremos abordando, né, irmão Neemias, esse assunto, e tem muitos irmãos que não estão prestando atenção de que há um movimento proposital, meticulosamente pensado, que está em processo, cujo objetivo é a judaização do culto cristão. Algo contra o qual o apóstolo Paulo lutou ferozmente. E o que é interessante é que muitas das cartas de Paulo, eu acho que elas não estão sendo lidas, não estão sendo estudadas, porque se tem pessoas que estão seguindo essa judaização, essas pessoas não estão estudando. Isso é só para vocês meditarem no que nós vamos estar abordando amanhã. Eu também com o Max, eu vou fazer quinta-feira também uma abordagem desse assunto. E é um dos maiores perigos do cristianismo moderno. Essa judaização está sendo tão grande que está envolvendo até mesmo o nome de nosso Salvador, que deve ser pronunciado só na língua dos judaizantes, só no idioma deles. Imagine para onde nós estamos indo, né? E o sonho da maçonaria, segundo muitos irmãos estudam, é a construção do Templo de Salomão, né? A maçonaria ela é cheia de simbolismos que retratam o Templo de Salomão. Então, amanhã a gente vai fazer uma abordagem profunda amanhã desse assunto aí. Vale frisar um ponto importante, que é o seguinte: o que o bispo lá da Universal está fazendo em São Paulo, na verdade ele está assumindo apenas a forma do judaísmo e negando a eficácia. Porque se eles trouxessem à tona algumas verdades, né, essenciais, que Roma, no caso, foi a maior usurpadora de tudo isso, aí até que ia ser válido, ainda que estivesse errado na forma sistemática, né, religiosa. Mas o que eles estão querendo é pegar o quê? Pegar um estereótipo e enganar. Né? É isso que é cruel. Ali não, quer dizer, o cara... Por exemplo, o cara colocou lá, vamos ver na quarta-feira, o cara colocou as tábuas dos 10 mandamentos no altar lá dele. Mas ele é contra todos esses mandamentos. Ele é a favor de aborto, ele é a favor desse comércio inescrupuloso, né, em torno da religião, essa venda da fé. Ele é contra todos os princípios do decálogo, então ele põe os 10 mandamentos no altar dele. Aí você vê, ele tem o menorá, ele se veste de judeu, ele põe um kippá, ele põe um talit, mas meu irmão, ele de nada tem do judaísmo, ele não tem nada de judeu, é absolutamente nada. E isso é que é impressionante, né? O engano, como é uma coisa para fazer aquela coisa mística, aquela áurea bem... Nós vamos falar de isso quarta-feira. Os irmãos que estão aí não podem perder esse hangout investigativo, né? Um documentário, na verdade. Bom, continuando aqui. O filme Eles Vivem, no final, mostra a morte do Zé Ninguém. Ele morre até de uma maneira muito interessante. Mas morto por falar a verdade, por defender a causa da verdade, né? E apesar de Eles Vivem ser geralmente descrito como uma ficção científica que critica a cultura de consumo, o alcance de sua mensagem, na verdade, vai muito além da usual, o discurso usual sobre consumismo, que consumismo é ruim. Eles Vivem pode de fato ser interpretado como um tratado sobre o condicionamento profundo e sistemático da experiência humana, para que uma elite oculta secretamente controle, manipule e explore as massas. No filme, os governantes são retratados como uma raça completamente diferente,
que enxerga o homem como inferior, algo que pode ser facilmente correlacionado com as atitudes sobre as linhagens dos Illuminati. A presença dessas mensagens fortes do filme é uma das razões pela qual eles viram uma espécie de... apesar do fato de que ele tenha sido muito criticado pelos críticos de cinema. À medida que os anos passam, a mensagem está se tornando cada vez mais relevante e assustadoramente realista. Irmão, eu vou passar logo para o último trailer, que é o projeto do Estado Cinzento, Grey State, é uma alusão a um Estado ditatorial, marcial, né? Um Estado policial. O mundo gira com o turbilhão da guerra, desastre geológico e colapso econômico. Enquanto americanos continuam a se mergulhar em uma ilusão de segurança e imunidade. Enquanto direitos são vendidos pela segurança, o governo federal, tomado de poder, inicia uma tomada sistemática da liberdade para trazer uma nova ordem mundial. Americanos, em quarentena, em distritos militares, se tornam uma população madura para o controle tirânico. Medo, terrorismo, estado policial, lei marcial, guerra, prisões, internações, fome, opressão, violência, resistência, são os termos pelos quais os americanos definem sua existência. A vizinhança se volta contra os seus vizinhos, enquanto o valor do dólar despenca para zero, suprimentos de comida são esvaziados e todos se tornam um suspeito de ser terrorista. Existem muitas prisões, desaparecimentos, ataques biológicos, execuções públicas daqueles que são até suspeitos de serem dissidentes, que é uma coisa que o George Orwell menciona, que é o pecado de pensamento, né? É o pecado, não é pecado, aliás, é o crime de pensamento, é quando você é suspeito de estar planejando algo na sua mente, né? Até mesmo rumores de campos de concentração solo americano. Este é o pano de fundo para uma história de resistência. Milícias americanas se preparam para um confronto de guerrilha, né? Civis, cidadãos comuns armados até os dentes contra os soldados, contra a elite global, os exércitos militares das forças mundiais, né? Existem massas de patrulhas militares que tentam cercar a Constituição. Aliás, alguns verdadeiros patriotas tentam defender a Constituição e defender a liberdade, se preparando para uma insurreição contra as forças federais, sabendo completamente que esta será a última vez na história que os oprimidos serão capazes de organizar uma resistência. Esse é um tempo de transição, de mudança de alianças, de despertamento das massas e execuções em massa. É um conflito onde um estado de ferro surge para pôr em efeito décadas de complacência e de desatenção, né? Um estado de acomodação, comodidade de todos. E os americanos despertam para uma terra ocupada e é o tempo de se alistar. E existem listas negras, listas brancas e aqueles que ainda serão pegos no meio. Aqueles que se arriscam fisicamente até a morte por sua liberdade e aqueles que vendem suas almas para manter seus pensamentos vãos e seus confortos. É nisto que o Estado Cinzento, que a perpetuação da liberdade humana será contestada ou esmagada. Está num futuro próximo ou está no presente? O Estado Cinzento está chegando, por consequência ou conquista, e o campo de guerra é os Estados Unidos. Cercando o mundo de teorias de conspiração, colapso econômico, desastre global, profecias dos últimos dias, leis marciais e um crescimento de prisões de cidadãos, o Estado Cinzento é uma amostra do futuro imediato no qual
os remanescentes, né, da liberdade são comercializados pela sua impressão de segurança. O estado cinzento é a realidade que não pode ser mais ignorada, está chegando por consentimento ou conquista, né? Quer queira ou quer não, é essa a proposta do Grey State. Vamos assistir agora o trailer. Deixa eu abrir aqui. Mas é bem interessante, irmão Jaime. Você pôde observar na proposta aí do filme que eles estão retratando realmente como será, inclusive como o Apocalipse descreveu, as guilhotinas. Esse filme é de que ano? Não, ele está em produção nos Estados Unidos nesse momento, né? Está sendo rodado ainda. A previsão é para o próximo ano, mais ou menos. E realmente ele vai retratar toda essa situação que desde 11 de setembro tem tomado conta do país, né, norte-americano, e como será também nas demais regiões do planeta onde for estabelecida a tal nova ordem mundial. E tudo indica nesse filme, irmão Jaime, que haverão civis que não aceitarão a nova ordem mundial e partirão para as vias de fato, literalmente armados até os dentes para resistir os exércitos da nova ordem mundial. Será uma espécie de guerra civil, ou digamos, haverá uma resistência, uma tentativa de resistência
né, literalmente falando, contra a nova ordem mundial. E nós sabemos que nós, como servos do Eterno, nós não vamos partir para isso, porque nós temos alguém que vai nos guardar. O que nós vamos fazer é correr, e correr muito, e se esconder realmente, porque quem ficar para trás, infelizmente vai acontecer o que nós vimos no filme. Vão haver forças militares nos grandes centros urbanos, principalmente cidades sitiadas, ninguém sai, ninguém entra, execuções em massa diárias, aprisionamentos, desaparecimentos, uma série de situações que ninguém sonha hoje ou pensa ser possível, consegue imaginar, mas está chegando essa hora. E a elite vai justificar tudo isso com a ordem, né? A ordem por meio do grande caos da guerra, das catástrofes naturais, que demandarão uma atitude radical por parte desse governo estabelecido que a gente conhece por anticristo nas escrituras. Irmão Jaime, eu acredito que esse é um clássico. Eu não sei como eles vão levar isso a público, que eu acho que vai ser bem vetado, vai ser bem censurado, porque ele vai mexer com a estrutura atual que está aí, né? Não sei como vai ser isso, mas eu acredito que vai conscientizar muita gente que ainda está alienada, está ignorante dessa realidade. Se falar com o nosso país agora entrando numa espécie de ditadura marxista velada, né? Uma cara de capitalismo, de ocidentalismo, mas estão havendo grandes mudanças. A lei 8.238, se não me engano, né, a presidente Dilma já assinou, onde existem mudanças radicais que vão acontecer, né? A título de exemplo, como na Venezuela, onde o povo, veja só, o povo pode escolher ser ditado. O povo, por meio dos sindicatos, por meio de ONGs, por meio de representações populares, pode assumir o controle e assim entregar esse controle para quem desejar. Você vê a correlação desse trailer que nós assistimos com o que está acontecendo no dia de hoje, irmão Jaime? Eu prestei particular atenção à questão de uma marca sendo colocada nas pessoas, no braço. Estava prestando atenção a isso. As pessoas estão começando estão sendo condicionadas a se acostumar com os novos padrões do anticristo, né? Seja pelo cinema, seja pela TV. Você observa que a novela que terminou anteriormente, ela trouxe um casal de homossexuais, masculino. Agora, a novela que terminou sexta-feira, trouxe um casal de homossexuais, femininos. Então, sempre é um bombardeio que está sendo feito. Os casamentos nos cartórios, os cartórios não podem negar um casamento homossexual. Nós temos um grande autor de novelas, o Gilberto Braga, se não me engano. Ele conseguiu se casar agora depois de quase 40 anos de convivência com o seu companheiro. Então, você observa que está havendo uma massificação, né? E esse filme retrata muito bem, né? É um dos instrumentos de massificação. O que eu vejo é que as pessoas estão sendo condicionadas a não se assustarem com as novas regras que virão a lume através do anticristo, né? Agora eu te pergunto, esses autores, esses cineastas, esses diretores, será que são realmente simples pessoas normais? Será que eles não são pessoas que pertencem a algum algum concílio satânico, ou não prestam adoração na forma de diretores, até mesmo os financiadores dessas películas? Então eu me pergunto, né, se
realmente são apenas pessoas normais, né? Porque a Bíblia diz que a adoração ao dragão, todos adorariam o dragão. Foi isso que a Bíblia diz. Então, nesse momento, o satanismo ele está restrito, acobertado, e nós vimos apenas a evidência deles, do satanismo, no que chega a nós externamente. Apenas pelos olhos do Espírito, aqueles a quem Deus tem dado discernimento já estão conseguindo ver os efeitos que essa adoração satanista que está sendo praticada às escondidas, qual é o efeito que essa adoração satânica tem em vários níveis da atividade humana, em vários setores da atividade, na política, no cinema, na economia, nas artes. Então nós estamos observando a influência satânica aumentando, ao passo que nós não vemos ao vivo adoradores de Satanás fazendo seus rituais, mas a Bíblia dá conta de que todos adorarão o dragão. Então, é possível que certos mistérios ocultistas que estão restritos a casas teosóficas, a lojas maçônicas, as sociedades secretas, que esses segredos, esses mistérios, sejam externalizados para o grande público quando for o momento oportuno, quando for realmente o momento em que a adoração ao dragão ela seja exposta ao público para cumprir exatamente o que a profecia bíblica tem colocado. Então, o que eu vejo nesses filmes, essas mensagens subliminares sendo colocadas, é para ir aos poucos mostrando às pessoas, elas irem se acostumando, para quando a adoração ao dragão estiver instituída, essas pessoas não tenham um impacto repentino, né? É um condicionamento gradual que está sendo feito desde agora. Verdade, irmão Jaime. Irmão Jaime, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Que o Eterno te abençoe, tua vida, tua família. Os demais irmãos são muito queridos aqui por nós. Eu não conheço muita gente aqui pessoalmente, mas a gente tem uma mentalidade muito parecida em tantas coisas que a gente até tem a sensação que conhece há bastante tempo, né? Eu quero mandar um abraço especial para alguns irmãos que sempre estão por aqui. Eu tenho certeza que o Eterno está guiando a vida deles. Irmã Marise Queiroz, saudações para você, família. O Eterno vai te guiar em todas as tuas decisões. Eu tenho aqui que cumprimentar também a irmã Leninha Gomes, né? Estamos felizes, irmã Lene, que você está conseguindo alcançar aí os objetivos, que está melhorando, né? Que as orações estão surtindo efeito, o Eterno está abençoando. Quero mandar um alô pro meu irmão, ele tem o nome, ele coloca aqui Jereba Araújo, né? Mas ele um abraço para você, querido. O Alexandro, o Raimundo Dias, outro irmão aqui conhecido nosso, aqui da região, o Marinho, do Ordem pelo Caos, o Maur Nômade, Tiago Labafeiro, o Wagner Rocha, um abraço, recebi sua mensagem, meu irmão, estamos juntos, firme nessa verdade aí. E a irmã Bela Dantas, seja bem-vinda. Benilson, Notícia Norte, a Antinova Ordem Mundial, o canal No Foco da Verdade, que são nossos irmãos Silvana e Gilson, um abraço para vocês. O Técio, o Ed Mendes, o José Martins, boa noite, meu irmão. A paz esteja contigo aí no teu lar. O André Libório, bem-vindo, André, volte sempre. Acompanha esses hangouts que são informações valiosíssimas para esse tempo que nós temos ainda liberdade. O Ricardo Ben Efraim, o Benilson Oliveira, lá do Pará, a Ana Ortegoza, nos acompanhando, o Renato, o Kleber, a irmã Sueli, e falando, irmã Sueli, nosso congresso aí de Santa Catarina, né? Dia 3 de agosto, estão chegando para realizar esse evento para a honra e glória do Criador.
E nós contamos com, mais uma vez, contamos com os irmãos do Sul. O Natan Barbosa, o Cristiano Queiroga, a Madalena Bittencourt, o professor Hélio, família, a irmã Karine Silva, o Márcio Pastore, a irmã Silvane, a irmã Isaira, a Cida, o Oswaldo, Donizete, o Cláudio, o Anderson, o Marcos Paulo, o Leandro, o Marcelo e demais irmãos. Sintam-se abraçados, queridos. Só para reforçar, para finalizar aqui, eu queria reforçar o nosso convite. Estaremos juntos aí no estado de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, no dia 3 de agosto. Um grande congresso no centro, o endereço só será revelado mediante e-mail e inscrição, que você já sabe, pelo e-mail verdaderevelada@live.com, ou ainda pelo site catuve.com.br, que tem a barra congressos, onde você vai se inscrever automaticamente. Tá? Deixa eu só postar aqui o trailer de abertura oficial do nosso congresso de Santa Catarina, tá bom? Vamos acompanhar aí. É isso aí, dia 3 de agosto está pertinho, próxima semana já vamos estar chegando por lá, e conto com o apoio dos nossos irmãos que estão na região sul. Você que está aí no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, São Paulo, não custa nada. Entrada franca, vamos distribuir vários brindes e teremos um momento de confraternização entre irmãos, pão espiritual, pão físico também, e sem dúvida aquela experiência pessoal, calorosa, de olho no olho, um abraço, um aperto de mão, juntamente com os irmãos. Irmão Jaime, obrigado pela colaboração hoje, um abraço para você, tá? E para os demais irmãos, nós vamos orar agora. Você gostaria de fazer alguma consideração final, irmão Jaime? Fique à vontade. Não, tá tudo bem, acho que o assunto está bem conduzido. Não temos, evidentemente, como analisar todas as películas que estão sendo produzidas, ou que foram produzidas por Hollywood, apenas colocar que os irmãos têm que estar atentos a essas mensagens, e nós não devemos acreditar tão cegamente assim no que está sendo publicado pela mídia, né? Precisamos ter olhos espirituais para filtrar tudo que está sendo passado, né? Essa é a mensagem, né? E ler as escrituras, porque ler em oração a gente vai ter condições de filtrar o que está sendo dado para a gente. Mas se a pessoa, se o irmão prefere continuar acreditando cegamente, ingenuamente em tudo que a Bíblia, ou em tudo que a mídia ou o cinema produz, sem filtrar, bom, então nós temos aí um grande problema. Verdade, meu irmão Jaime. Eu quero mandar um abraço ainda para o irmão Eliseu Rodrigues, que comenta que está assistindo com a esposa Roberta e a filha Marcela. Um abraço a todos, uma boa noite para vocês aí também. E o canal Notícias Wars Cianorte, Antinova Ordem Mundial, é o Fernando do Paraná. Um abraço, Fernando. Esteja conosco aí no congresso, tá? Pertinho aí.
Será durante o domingo, durante o dia, né? Um dia só, não custa nada a participação dos irmãos. Um abraço, Hudson Tenório. Vamos fazer sim um tema especificamente sobre jogos. Já convido de antemão o irmão Jaime, né, que é um pesquisador nato aí, sempre coloca muito bem as coisas. E um abraço para todos os irmãos, o Alan, o Jefferson, tá? Enfim, todos os irmãos que estão logados e os que vão assistir depois, tá? Todos vocês. Irmão Jaime, você gostaria de orar ou eu mesmo posso fazer a oração de encerramento? Vamos orar, né? Fazer uma oração. Querido Pai, Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, Majestade do Universo, através do Teu Filho Jesus Cristo, para Te fazer petições e súplicas neste momento e para Te agradecer a oportunidade que nos foi dada. Nós agradecemos por mais um dia com saúde e com forças para estar fazendo esse trabalho pelo Teu nome e usando nossas forças físicas e nossas energias para trabalhar pela Tua causa. Nós Te pedimos, Senhor, que este trabalho aqui, que foi feito e que está sendo concluído e que estará sendo gravado, disponibilizado através da rede mundial de computadores, possa servir para alertar o Teu povo, servir para alertar os Teus servos a respeito da grande enganação que está em marcha. Nós Te suplicamos, Senhor, que essa informação possa ser usada de acordo com a Tua vontade para despertar todo aquele dentre os Teus servos que quer sair da sonolência. Ó Senhor Deus, nós nada somos. Somos pecadores e muitas vezes nos encontramos ofendendo a Tua face. Mas nós Te pedimos que nos perdoe e nós estamos confiantes no poder resgatador do sangue do Teu Filho e que é somente por causa do Senhor Jesus Cristo que tirou de nós a condenação que pesava sobre nós é que nós temos condições de realizar esse trabalho. Eu Te agradeço, Senhor Deus, pela vida de Neemias, esse servo que o Senhor tem levantado e que está por todo o Brasil, tem trabalhado pelo Teu santo nome. Te pedimos que o Senhor dê a ele sua proteção. Sabemos que muitas armas das trevas estão sendo forjadas e somente o Senhor sabe quanto livramento tem sido dado aos Teus servos com relação aos ataques do maligno. Nós Te pedimos agora uma boa noite de sono e Te suplicamos que todos os irmãos que tiverem acesso a esse trabalho possam meditar e pensar em tudo que foi falado aqui. Agradecemos por tudo, em nome do Seu Filho, Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei. Amém. Amém. Um abraço, irmão Jaime. Parabéns lá, continua o bom trabalho também com os hangouts. E o nosso boa noite a todos os irmãos. Até amanhã.